Meus irmãos, esta é a oração sacerdotal de Jesus. Na verdade, ela é um pouquinho mais ampla do que esses versículos que nós lemos. Jesus está na sua oração intercedendo inicialmente por si. Dos versículos 1 até o versículo 5, ele ora por ele mesmo, ele pede ao Pai por ele mesmo. Dos versículos 6 a 19, ele ora pelos seus discípulos, ou pela igreja do tempo presente. E depois, dos versículos 20 a 26, ele ora pela igreja de todas as épocas, de todos os tempos, apresentando a igreja do Senhor ao Pai. E na sua oração, uma oração reveladora, Jesus fala claramente o seu propósito para a sua igreja, e ele demonstra a sua preocupação, a preocupação do Senhor pela sua igreja. Jesus estava voltando para o Pai, estava voltando para o seio do Pai, para o céu, e existia ali uma preocupação muito grande de Jesus para conosco, para com a sua igreja, para com o seu povo. E em toda a sua oração, Jesus, nós podemos perceber, ele não só faz intercessão pela sua igreja, mas ele também faz declarações sobre a igreja. Nós não vamos tratar dessas declarações que Jesus faz, vamos tratar de algumas partes da intercessão de Jesus para com o seu povo, para com a sua igreja. E uma dessas preocupações de Jesus é que a sua igreja, e que estava inserida no mundo, e ele estando presente com a sua igreja, ele protegia a sua igreja, ele guardava a sua igreja, e agora ele estava voltando para o Pai, e a igreja iria ficar sem a presença física de Jesus aqui no mundo. Então Jesus coloca a sua preocupação com respeito à sua igreja diante do Pai. E uma das suas preocupações é com relação ao mundo. E essa palavra mundo, irmãos, tem alguns significados aqui. A primeira característica que eu quero acentuar é que Jesus intercede pela proteção da igreja que iria continuar no mundo, ou Jesus pede pela proteção da igreja que está inserida no mundo, e ele fala que a igreja inserida no mundo somos nós, que fomos dados pelo Pai a Jesus, no versículo 11, e o fato de sermos dados por Jesus ao Pai significa que nós fomos tirados desse meio, desse sistema. Nós estávamos envolvidos nesse sistema, controlado por esse sistema, dominado por esse sistema, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade de Satanás, que controlava este mundo escravizador. E a palavra de Deus no versículo 11 diz que o Pai nos tirou desse contexto e nos deu ao Filho. Nós somos do Filho, fomos separados do mundo, fomos tirados do mundo, e agora nós, mesmo estando no mundo, irmãos, nós não somos obrigados mais a nos submetermos a esse sistema do mundo, a esse esquema do mundo. Nós fomos libertos por Cristo Jesus. A igreja, como nós cantamos, é a escrava resgatada. Nós fomos resgatados das garras de Satanás, nós fomos resgatados deste mundo tenebroso e fomos colocados no seio do Pai, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O sistema do mundo, o império que dominava a nossa vida, não domina mais. E Jesus, sabendo disso, intercede por nós,
que fomos tirados desse contexto de trevas, desse contexto
de escravatura e fomos colocados no contexto de liberdade, mas continuamos nesse mundo, mesmo não sendo mais obrigados a fazer as coisas que esse mundo exige, nós ainda continuamos nesse contexto. E Jesus pede por nós, como sua igreja. A igreja está separada deste mundo. O crente, aquele que ouve a chamada de Cristo, nunca mais quer participar das coisas do mundo. O crente, a igreja, o cristão é antagônico à maldade deste mundo. A igreja é tirada deste contexto hostil de dominação. Ela não cede mais aos apelos, aos prazeres deste mundo, mas ainda continua inserida neste contexto, no contexto que nós vemos. Não somos escravos mais dele, mas estamos no meio dele, estamos dentro dele. Mesmo o crente sendo um remido do Senhor, e mesmo estando no mundo, não tem prazer mais em praticar as coisas do mundo. A preocupação de Jesus, então, irmãos, é porque o mundo, este sistema de pecado, de rebelião contra Deus, o mundo dominado por Satanás, odeia o crente. Jesus pede para que a igreja, para que os crentes estejam seguros e protegidos na mão do Pai, mesmo na ausência física de Jesus. Nós somos resguardados do mundo, nós somos resguardados da apostasia, nós somos resguardados de desviarmos da fé, nós somos resguardados do maligno que domina este mundo. O pecado não tem domínio sobre nós. Jesus, sabendo disso, sabendo que a igreja iria enfrentar e enfrenta uma luta muito grande por não estar mais dominada pelo sistema, um sistema que quer dominar em todo o tempo, então Jesus ora por nós. Nós somos alvos do amor de Jesus, irmãos. Nós somos alvos da oração de Jesus. Jesus se preocupa conosco e intercede por nós. Em segundo lugar, irmãos, Jesus intercede pela unidade da igreja. Nós vemos isso também no versículo 11, na parte B, e no versículo 21. A igreja é una e Jesus ora pela preservação dessa unidade. Jesus ora pela unidade da igreja, com base na unidade do Pai e do Filho. O próprio Jesus fala ao Pai na sua oração, pedindo que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Jesus vê a necessidade da igreja viver em unidade, e unidade, meus irmãos, não é uniformidade. Unidade é fruto de conversão, é fruto de transformação, é fruto de libertação de pecados, é fruto da libertação em Cristo Jesus. Só aquele que é salvo, só aquele onde o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário tem o efeito salvador, tem o efeito transformador, tem o efeito restaurador de vida. Só esse é que verdadeiramente vive a unidade da igreja de Cristo Jesus. O Pai é santo em oposição ao mundo hostil. Este mundo é ímpio. E Pedro, meus irmãos, na sua carta, nos exorta a nos abstermos das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Jesus
então intercede por nós, para que nós sejamos santos, transformados, e para que nós sejamos unidos, vivamos em santidade de vida e em união, em unidade no corpo de Cristo. Essa unidade, meus irmãos, produz algumas coisas para nós, como igreja do Senhor. Essa unidade produz companheirismo, essa unidade produz harmonia, essa unidade produz comunhão, essa unidade produz respeito mútuo, essa unidade produz paz na igreja, essa unidade produz novos convertidos. A unidade é uma força transformadora que produz vida. Jesus, sabendo da importância da igreja viver unida, então Jesus intercede para que a igreja de fato fique junta, para que a igreja viva verdadeiramente esta unidade. No versículo diz, quando Jesus orou, ele diz para que nós, como igreja do Senhor, fôssemos una, assim como ele é um com o Pai, e fala o motivo, o propósito, para que o mundo creia. A unidade da igreja é uma força muito grande de evangelização. A unidade da igreja é uma força muito grande de transformação de vida. Jesus, sabendo disso, pede que o Pai nos dê essa unidade, que vivamos juntos, unidos. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, também Jesus, na sua oração sacerdotal, ele pede alegria para a sua igreja. No versículo 13, Jesus pede alegria para a sua igreja. Jesus intercede pedindo que a igreja, que a alegria dele, ou seja, a alegria de Jesus esteja sobre a sua igreja. Jesus quer que a igreja, que a sua igreja, que o seu povo seja um povo alegre. A alegria, meus irmãos, é um dos frutos do Espírito. Lá em Gálatas, nós lemos, não é Gálatas 5:22, nós lemos que a alegria é um fruto do Espírito. Isso significa que a alegria, sendo uma manifestação espiritual, não depende das circunstâncias em que o crente está vivendo, e nem dos esforços, e nem do desenvolvimento moral ou intelectual de quem quer que seja, mas antes depende da ação do Espírito Santo na vida do crente. Alegria é um estado de espírito, é um estado de transformação, é um estado da ação do Espírito Santo na vida da pessoa, na vida do crente. Essa alegria, além de ser fruto do Espírito Santo, é também o produto da salvação. O crente é o único que pode viver essa alegria real, verdadeira, dada pelo Espírito Santo de Deus. É um produto da nossa vocação em Cristo Jesus. Se somos salvos, se somos crentes, se somos transformados por Jesus, nós vivemos essa verdadeira alegria, irmãos, independente das circunstâncias que nos cercam, porque ela não depende das circunstâncias, ela é colocada em nós pelo Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus que nos faz verdadeiramente alegres. Essa alegria é uma alegria do céu, é certeza de bem-estar que se fundamenta na união da pessoa regenerada com Deus, é fruto da regeneração em Cristo Jesus. Essa alegria é pelo fato do retorno de cada um de nós para Deus, para a presença de Deus. E nós lemos lá em João capítulo 15,
versículo 11: estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Gozo aqui, meus irmãos, é o mesmo que alegria. Alegria por sermos alvos do amor de Deus, por sermos a habitação do Espírito Santo e pela nova visão espiritual da vida que o Espírito Santo implanta em cada um de nós, em cada crente. Jesus quer que o crente usufrua plenamente dessa alegria espiritual dada por Deus, e por isso Ele intercedeu por nós ao Pai. Ele orou por mim e por você, pedindo a bênção do Pai sobre a nossa vida. Mas também, irmãos, em quarto lugar, aqui na oração de Jesus, Jesus pede ao Pai para que a igreja não fosse tirada do mundo. Isso é um fenômeno que atinge todos nós. Jesus, conhecendo a nossa humanidade, irmãos, e sabendo das possibilidades da nossa conversão, pediu ao Pai que mesmo depois de convertido, nos sustentasse, nos segurasse no mundo, com um objetivo. Nós podemos perceber conosco, todo momento que há uma conversão, toda pessoa que se converte, essa pessoa, principalmente se a pessoa vivia lá, no mundo, no mundão, entregue ao pecado, entregue à dissolução, entregue à concupiscência. Quando uma pessoa dessa se converte, o primeiro momento dela, ela quer sumir daquele contexto, e às vezes ela quer viver como um ermitão, como um eremita, quer se afastar de tudo e de todos. Mas Jesus, sabendo desse desejo nosso, Ele pediu ao Pai que nos segurasse no mundo, pelo menos por mais um pouco, que nos livrasse do mal, mas que nos segurasse ali no mundo. Estamos no mundo, e irmãos, essa é uma realidade inegável. Fomos tirados para fora deste mundo, não somos mais dominados por ele, nem temos mais que nos sujeitar a ele, nem fazer as suas vontades. Somos livres em Cristo Jesus, mas continuamos vivendo nesse contexto. Não somos dominados por ele, mas continuamos nele, no mundo, nesse contexto. O próprio Deus teve de entrar no mundo para salvar o ser humano, para salvar o mundo, a humanidade. Nós somos, então, continuadores da missão de Cristo no mundo. Por isso é necessário, por enquanto, estarmos no mundo. É muito melhor estarmos com o Pai, é muito melhor estarmos com Deus. Mas por que Deus nos sustém aqui? Porque nós temos uma missão a cumprir. Nós somos continuadores da missão de Jesus. Nós somos colocados no mundo para sermos sal, para sermos luz, para levarmos transformação ao mundo através da palavra de Deus e também através do nosso exemplo, da nossa vida, com a nossa vida e com a nossa palavra. Jesus nos tirou de lá, mas nos colocou lá de novo para nós testemunharmos do Evangelho de Cristo. Esse é o propósito de estarmos inseridos no mundo do qual nós fomos tirados para o Pai. Por isso Jesus disse: não peço que os tires do mundo. É impossível cumprirmos a nossa missão fora do mundo, irmãos. Por isso o Senhor nos quer no mundo, Ele nos enviou ao mundo
No mundo é aquele sistema do qual nós fomos tirados. No mundo mau, dominado pelo pecado, dominado por Satanás, o mundo de desejos malignos. As pessoas estão lá como nós estávamos antes, elas precisam de ouvir o mesmo evangelho que nós ouvimos, que transformou a nossa vida, que nos levou a sermos resgatados por Jesus. E nós devemos assumir a atitude certa. O apóstolo Paulo viveu o mesmo dilema que muitos de nós vivemos. Ele dizia que era melhor estar com o Pai, mas por causa dos que aqui estavam, ele via necessidade de continuar aqui por mais um tempo. Seria melhor estarmos logo com o Senhor no céu, mas a vida ideal não é escaparmos do nosso chamamento, da nossa missão, daquilo que o Pai colocou nas nossas mãos. Nós estamos aqui para anunciarmos o Evangelho de Cristo àquelas pessoas que estão no mesmo contexto no qual nós estávamos antes. Por isso Jesus, sabendo disso, orou que nós não fôssemos tirados ali do mundo, que nós, transformados, agora fôssemos enviados ao mundo, fortes, fortalecidos, renovados, novas criaturas, voltando ao contexto para anunciar uma palavra de esperança, para levar uma palavra de paz, para levar uma palavra de renovação, para levar a palavra do Evangelho, a boa nova em Cristo Jesus. Todos nós, irmãos, somos continuadores da obra de Cristo no mundo, e no mundo do qual nós fomos tirados. E também, meus irmãos, em quinto lugar, Jesus pede ao Pai para que a igreja seja guardada do mal. Nós fomos tirados do mundo, irmãos, e fortalecidos na fé, fomos enviados ao mundo, e Jesus, sabendo que esse mundo para o qual nós fomos enviados, é um mundo mau, é um mundo hostil, é um mundo que persegue, é um mundo que vai atrás, é um mundo que prejudica a igreja, é um mundo que não quer saber das coisas de Deus. Então Jesus pedindo ao Pai: Pai, eles vão voltar ao mundo para levar o Evangelho, mas o meu pedido é que o Senhor os livre do mal. E mal aqui, meus irmãos, nós podemos entender de duas formas: os males do mundo, as enfermidades, os perigos do dia a dia, as dificuldades que muitas vezes o mundo traz. São essas dificuldades, são esses perigos, são essas enfermidades, muitas vezes produzidas pelo contexto do mundo mau. E também pode significar a própria pessoa do maligno, Satanás, que é o inimigo número 1 da igreja, o inimigo número 1 do crente. Jesus, sabendo dos perigos que a igreja corre por estar no mundo que é dominado pelo maligno, intercede pela sua igreja, que precisa voltar ao mundo para anunciar o Evangelho. Mas Jesus pede que o Pai livre essa igreja, seu povo, seus filhos amados do mal. E, meus irmãos, nós temos a armadura de Deus para enfrentar as armas que Satanás tem para tentar destruir a igreja, para tentar destruir o crente.
Muitas vezes ele usa as nossas próprias paixões carnais para guerrear contra a nossa alma. Ele nos usa contra nós mesmos. E ele se utiliza da nossa própria natureza, daquilo que somos, para tentar nos destruir. Isso está lá em Romanos capítulo 7, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, diz o apóstolo Paulo, vendido à escravidão do pecado. Jesus se preocupa conosco, nos tirou do contexto desse mundo dominador, nos enviou nesse contexto para levarmos o Evangelho de Cristo, mas tem preocupação conosco. Ele quer que nós sejamos livrados do mal. E também, ainda no versículo 16, Jesus pede que a igreja não seja do mundo. Irmãos, a possibilidade do mundo tragar o crente, não tirar a salvação do crente, é uma outra história, mas tragar o crente, enfraquecer o crente, desviar a intenção do crente, o alvo do crente, de pregar o Evangelho àquele mundo, é muito grande. Por isso, Jesus pede que nós, como igreja do Senhor, sejamos livres desse mal. E também Jesus pede que nós não sejamos do mundo, ou seja, mesmo sendo transformados por Cristo Jesus, mesmo sendo salvos, não vivamos naquele contexto de vida do mundo. Jesus declara que nós não somos do mundo, fomos comprados por um alto preço, fomos escolhidos, chamados e separados. O crente é sal e luz, significa, meus irmãos, que cada crente está no mundo dando novo sabor a este mundo que precisa de transformação, que precisa do Evangelho. Não ser do mundo significa, mesmo estando nele, não participar do sistema maquinado pelo mal. É o mesmo que não tomar a forma do mundo, é não participar das tramas do sistema, da sensualidade do mundo, é não se deixar levar pelos apelos do mundo. Essa é a preocupação de Jesus, que nós não sejamos envolvidos por este mundo quando enviados a ele para pregarmos o Evangelho, e nos desviarmos, nos preocuparmos com um monte de outras coisas, e abandonarmos, ou pelo menos não colocarmos em primeiro lugar a nossa missão, o nosso chamamento, o nosso envio. Deus pode, irmãos, quebrar toda a cadeia que prende o crente ao mundo, essa cadeia de desejos, de prazeres, de concupiscência, todo o laço de amizade do crente com o mundo, toda a participação do crente com este mundo mal, com esse mundo de pecados, com esse mundo de paixão carnal, que faz guerra contra a alma, contra o cristão, contra a igreja, contra cada um de nós. O secularismo, irmãos, tem feito com que muito crente viva participando das coisas do mundo. Um membro da igreja secularizado é aquele que fez profissão de fé em Cristo e mantém normalmente alguma relação com a igreja. Em seu modo de viver, entretanto, ele ignora consciente ou inconscientemente os imperativos bíblicos, ou faz pouco caso deles. A preocupação de Jesus com a sua igreja é para que a sua igreja, indo pregar o Evangelho do mundo, não adote, não tome novamente a forma do mundo sobre a sua vida. Por isso ele ora por nós. E na mesma sequência, irmãos, em sétimo e último lugar, Jesus pede para que a sua igreja seja santificada. Se nós somos livres do mal,
se nós não adotamos o sistema do mal, do mundo, consequentemente nós estamos sendo santificados em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz para nós sermos santificados em tudo. E lá em Apocalipse 22, 1, diz que o santo continue a santificar-se. O santo continue a santificar-se. Santificação, irmãos, é uma constante na nossa vida. O apóstolo Paulo disse: dia a dia morro. A cada manhã nós precisamos reafirmar o nosso compromisso com Deus, nosso compromisso com o Pai, compromisso de vida, compromisso de santificação, de renovação de vida na presença do Senhor, porque a luta espiritual é muito grande. Quero concluir, irmãos, dizendo, como diz lá em 1 João 2,15, o amor ao mundo é contrário ao próprio Deus, pois contraria o primeiro mandamento em Mateus 22:37. Quem ama o mundo está deixando de amar a Deus. Esses são princípios contrários, e ninguém pode amar e servir ao mesmo tempo a Deus e ao mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude a observarmos esses princípios da oração de Cristo e a nos colocarmos na presença dEle, buscando então fazer a sua vontade. Amém.